Pois bem, irmãos, vamos à palavra do nosso bondoso Deus. Eu quero ler com os irmãos dois textos. Me preparei e preparei uma mensagem dentro do tema que estava proposto. Era um trabalho sobre, a princípio, falando sobre mulheres cheias do Espírito Santo, mas é claro que o objetivo nosso não é ter apenas mulheres cheias do Espírito Santo, mas uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, eu quero falar hoje sobre esta pessoa, né? Não é uma força, não é uma mera ação, não é apenas um vento, um sopro, não, é uma pessoa uma pessoa real e que está presente aqui, eu posso atestar este fato, pois já senti aqui a sua presença, e eu tenho certeza que mais alguém também já sentiu a presença da pessoa bendita do Espírito Santo que está aqui entre nós. Eu quero ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 19 até o versículo 22. Depois faremos menção de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículos 19, 20, 21 e 22, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. O texto, a partir do capítulo 20, verso 19 de João, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Graças ao bom Deus por esses textos maravilhosos que acabamos de ler, de fazer menção, os quais falam da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, irmãos, que é a necessidade vital da igreja. Quando eu digo que é uma necessidade vital, eu estou afirmando categoricamente que sem o Espírito Santo a igreja não tem vida, pois quem gera a vida dentro da igreja é o Espírito Santo. Uma igreja que não abre as suas portas para que o Espírito Santo esteja no controle, na direção e possa realizar a sua obra de forma livre e desimpedida é uma igreja que está fadada ao fracasso. É uma igreja que está caminhando o caminho de morte
e não está caminhando o caminho de vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo é marcada e caracterizada justamente pela ação benevolente, graciosa, poderosa e sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu me alegro e me orgulho, e a expressão orgulho é no melhor sentido da palavra, de fazer parte de uma igreja que no nosso país de origem, o Brasil, uma igreja que é pioneira no que tange o movimento pentecostal, ou seja, o movimento da operação do Espírito Santo de Deus. E uma igreja que queira continuar crescendo, ela jamais pode prescindir da sua origem, quer esteja ela onde estiver, enfrentando o que estiver enfrentando, vivendo em que época for, passando pela dificuldade que estiver, seja lá qual for o contexto, muitas coisas podem mudar, mas uma coisa não pode, em hipótese alguma, mudar, porque é uma origem, ou seja, é um pilar inamovível, é a presença do Espírito Santo no meio da igreja, atuando, operando, convencendo, convertendo, batizando, renovando, avivando. O Espírito Santo deseja, quer e digo mais, vai realizar uma obra aqui nesta noite, porque Ele está presente e Ele vai concluir aquilo que Ele tem para fazer. Quando o Espírito Santo está na casa, Ele aviva as vidas, os corações, Ele aquece, Ele dá alegria, Ele dá entusiasmo, vontade de servir a Deus, vontade de glorificar e exaltar ao Senhor Jesus Cristo. E esta noite a proposta é que todos, absolutamente todos, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele quer nos encher, Ele quer fazer-nos transbordar de sua presença. Então basta abrirmos o nosso coração, o nosso ouvido, a nossa mente e entendimento, mas também o coração, para que o Espírito Santo nos encha, nos preencha e nos faça transbordar da sua presença. O Espírito Santo é a necessidade vital da igreja. Sem o Espírito Santo, repito, a igreja não tem vida. Ela depende do Espírito Santo para ter vida. Quando ainda no Éden, o primeiro casal cometeu o fatídico erro de não obedecer e acatar a voz de Deus, mas seguir no caminho oposto, dando ouvidos à serpente e contrariando a ordem divina. Ali mesmo, naquele momento, Deus já havia antecipadamente alertado a Adão que no dia em que ele e a sua esposa pecassem, imediatamente morreriam. No dia em que do fruto desta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que deste fruto comeres, disse Deus, certamente morrereis. E alguém pode se perguntar ainda hoje, mas por que é que após terem comido do fruto, permaneceram vivos por centenas de anos ainda? Naturalmente que a morte que se estava sendo tratada ali em primeiro lugar era a morte espiritual. A morte espiritual que vai dar também origem à morte física. E depois, como resultado final, a morte eterna. Quando eles desobedeceram à voz de Deus e atentaram ou acataram ao pecado, a morte espiritual começou a fazer parte da sua trajetória. A falta de comunhão com o Espírito Santo passou a ser uma realidade na vida daquele casal no Jardim do Éden. A comunhão perfeita que caracterizava o culto que era prestado todos os dias na viração do dia, agora está sendo substituído por ocultação. Estão se escondendo, não querem estar diante da presença de Deus, quando Deus comparece para receber o culto. Quando tudo vai bem com o Espírito Santo, há desejo de estar presente no culto. Quando as coisas vão mal e a comunhão com o Espírito Santo também não vai bem, as pessoas começam a querer fugir do culto, porque tem medo da presença de Deus.
Quem está em comunhão com Deus tem alegria em estar na presença de Deus. Há ansiedade pelo momento do culto. Há desejo de estar na casa de Deus. Até convida outros que estejam, porque ele está em comunhão e tem vontade, fome e sede de estar diante da presença de Deus. Mas quando o pecado começa a tomar conta, a pessoa começa a se afastar e temer estar na casa e na presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz não sentir desejo de estar em contato e em comunhão com Deus. Por conta do pecado, o espírito se afasta. E o homem vai vivendo conforme a sua vontade, o seu querer, o seu bel prazer, caminhando de mal a pior. Algo precisava ser feito para que este homem fosse restaurado. E depois de restaurado, depois de ter sido pago pelo seu pecado, pelo seu erro, este homem então poder ter direito ou acesso novamente à presença do Espírito Santo junto de si. Ele perdeu a comunhão no Éden pelo pecado. O pecado que agora afastou o homem de Deus, os nossos pecados, diz Isaías, o profeta, fazem separação entre nós e o nosso Deus. O preço pelo pecado deveria ser pago para que a comunhão fosse restabelecida. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira, não cobre, mas que tira. Na antiga dispensação, os cordeiros apenas cobriam, não retiravam. A cobertura do pecado significa que ele ainda está lá, mas está apenas escondido. E por isso a presença do Espírito Santo não retornava em plenitude. Um cordeiro perfeito deveria ser morto, sacrificado, para que o pecado não fosse apenas escondido, ocultado, mas fosse retirado. E é por isso que Jesus vem. E ele merece nesta noite adoração e honra e glória, porque ele veio. Porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. O seu sangue derramado nos limpa. O seu sangue derramado nos lava. O seu sangue derramado nos faz poder apresentar-nos diante de Deus como que imaculados, porque fomos lavados, fomos remidos, fomos purificados, fomos embranquecidos as nossas vestes diante de Deus por causa do sangue puro e carmesim vertido na cruz do Calvário. E uma vez lavados, uma vez regenerados, o Espírito Santo pode de novo vir habitar dentro de nós. Oh, aleluia! Porque o sangue foi derramado, o Espírito pode habitar dentro de nós mais uma vez. Aleluia! O sacrifício na cruz foi para que nós pudéssemos uma vez mais ser habitação, templo, morada do Espírito Santo. Quando Jesus derrama a sua vida na cruz e paga pelo preço do pecado, os seus discípulos agora estão tristes, porque até então tinham o privilégio de caminhar lado a lado com o Filho de Deus, ter contato, comunhão com o Deus encarnado, Deus homem, que estava caminhando o tempo todo com eles. Mas é interessante que Jesus fez-lhes uma promessa. No capítulo 14 do Evangelho do próprio João. Ontem nós começamos já no Evangelho de João. Nosso pastor presidente nos brindou ontem com uma mensagem. Estávamos indo até, retornando para cá, e eu disse, aquele texto lá de João 16, eu vou mexer mais um pouquinho nele para entregar aquele mistério lá no Brasil. E hoje o Senhor me traz mais uma vez, ainda dentro dessa mensagem, que Jesus está trazendo, mas agora no capítulo 14. E ele faz aos seus discípulos a promessa no versículo de número 16. Quando ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai. O que é isso? Jesus está falando após a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu. Ele começará a exercer agora ministério sacerdotal. Estará ao lado do Pai intercedendo pelos seus.
E parece que ele está dizendo que a primeira intercessão que ele haveria de fazer quando ao céu chegasse seria rogar ao Pai. No futuro, eu rogarei ao Pai. Eu vou fazer um pedido. Eu vou fazer-lhe uma súplica. Começarei a cumprir a minha missão como sacerdote ao lado do Pai pela igreja que está na terra. E eu rogarei. Mas como eu já conheço o Pai, eu ainda rogarei, mas eu já sei a resposta. Ele vos dará. Ele vos dará. Ele vos dará. Se fosse eu orando, eu diria, eu vou orar e vou aguardar qual vai ser a resposta. Não sei se será sim, se será não, ou se será espera. Eu rogarei e aguardarei a resposta. Jesus conhece o Pai, porque Ele e o Pai são um. Ele diz, eu rogarei, mas eu já sei a resposta. Ele dará, Ele dará, Ele dará. A resposta é sim. Ele enviará o Consolador e quando enviar, Ele ficará convosco todos os dias. Jesus já morreu, ressuscitou, subiu, rogou, o Pai já enviou. O Espírito está conosco. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco. Presente, habita convosco. Ao lado. Essa expressão convosco, ao lado. O Espírito estava em plenitude na pessoa de Jesus. Como Jesus caminhava com eles, Jesus disse, ele habita convosco, está com. Mas depois que eu subir e rogar ao Pai, Ele não estará com, Ele estará em. Ele habita convosco, mas depois estará em vós, estará em vós. O Espírito Santo está com você, dentro, em você. Você tem a presença do Espírito Santo. Estamos falando aqui de uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu tenho expectativas, eu vim da cidade do Espírito Santo, eu vim do Brasil, trazendo comigo uma grande expectativa, e essa expectativa não me foi tirada, não me foi roubada, do que o Espírito Santo vai realizar aqui nessa noite, porque estamos clamando pela sua presença, estamos desejosos do seu agir, estamos ávidos pelo seu manifestar, e eu creio que não seremos frustrados. O Espírito Santo vai operar algo lindo e extraordinário aqui nessa noite, para a glória e honra do nome de Jesus. Eu dizia há poucos dias atrás, lá na igreja, aonde sirvo a Deus, que infelizmente, em muitos lugares, a Assembleia de Deus, vou falar da nossa igreja, parece que tem se escondido e tem tido medo de assumir a sua identidade que lhe caracteriza como uma igreja genuinamente pentecostal. Em alguns lugares a Assembleia de Deus tem medo de falar sobre Pentecostes, poder do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Parece que é até pecado em alguns púlpitos de igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, pregar sobre batismo com o Espírito Santo. Porque você começa a falar que ele batiza, e às vezes você olha para o obreiro, a retaguarda, eles estão olhando com o olho arregalado, com medo de depois haver uma frustração, não haver batismo. Irmão, se houver ou não houver, ele é o mesmo, ele ainda batiza, ele ainda derrama poder, ele ainda enche aqueles que são seus. E a igreja evangélica, Assembleia de Deus, não tem que ter medo de assumir a sua identidade. Ela nasceu, ela cresceu, e ela vai ser arrebatada dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará para arrebatar a sua igreja. Se algumas denominações têm se apossado e utilizado de forma equivocada o agir sobrenatural do Espírito Santo, o movimento neopentecostal, não me importa. O que me importa e o que me interessa é que nós não podemos fugir às nossas raízes, nós não podemos nos desconectar da nossa origem. Nós somos uma igreja que acreditamos na atualidade dos dons espirituais, nós acreditamos que Jesus batiza, e a evidência é falar em línguas estranhas. Igreja Evangélica Assembleia de Deus não pode aceitar ter cultos que comecem e terminem sem línguas estranhas.
porque isso nos caracteriza. Um preço foi pago para que o Espírito Santo estivesse em nós. E eu não vou desvalorizar o sacrifício da cruz. Eu sei que em primeiro lugar é para ter o nome escrito no livro da vida. Regeneração. Mas depois da regeneração ele nos deu uma ordem. Aos regenerados, ide por todo mundo. Mas não vai sem antes receber poder. Vocês vão receber poder para ir por todo mundo. Vocês estão aqui longe da pátria. A mais de 7.000 quilômetros da pátria. Estão caminhando pela face da terra, palmilhando outro território. Vocês precisam de poder do Espírito Santo para testemunhar que Jesus ainda está vivo e que breve voltará para buscar a sua igreja. Jesus morre. Seus discípulos estão trancados, com medo. E agora, aquele que estava conosco está morto. A alegria virou tristeza, a esperança, desesperança, a coragem agora virou temor. E agora? Trancados, cabisbaixos, parecia um grupo de derrotados, reunidos, assentados, trocando entre si as suas frustrações. A paz já não existia no coração deles, perturbação, temor. Jesus aparece no meio deles, o texto de João 20 nos diz. As portas estavam trancadas. De repente Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Manda o temor embora, manda a desesperança embora, manda o medo embora. Tenham paz. Eu estou vivo. Não há razão para temer, eu estou vivo. Não há razão para pensar em desistir, eu estou vivo. Não há motivo para pensar que tomou a decisão errada, abandonando tudo para me servir, acreditando que eu sou o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Eu estou vivo. Paz seja convosco. Mostrou as mãos, tendo dito isso, diz o texto, mostrou as mãos, mostrou o lado, as marcas do sacrifício para comprar aquele povo, para resgatá-los. E a Bíblia diz que eles, quando viram, se alegraram, porque puderam contemplar mais uma vez o Senhor, agora ressurreto, tendo acabado de vencer a morte. A alegria daqueles que contemplam o Cristo que derrotou a morte e está vivo. Então ele diz mais uma vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou. O Pai confiou a mim uma missão, me entregou uma responsabilidade e me enviou a cumpri-la. Eu cumpri a minha missão, voltei para o Pai, mas ele diz: eu também vos envio a vós. A missão agora é de vocês. A responsabilidade agora está com vocês. Mas assim como Jesus não cumpriu e não realizou a missão que recebeu do Pai sozinho, mas ele exerceu todo o seu ministério terreno na plenitude do Espírito Santo. O mesmo Jesus que diz aos seus discípulos: eu também vos envio a vós, não os envia de qualquer maneira. Mas após dizer eu vos envio, a Bíblia diz: e tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Ainda não estamos falando de revestimento. Ainda não estamos falando do enchimento ou da capacitação sobrenatural. Este sopro aqui é semelhante ao sopro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando há o sopro divino sobre a criatura criada ali, sobre Adão, o boneco,
para que ele pudesse ter vida. O homem feito do barro, depois do sopro, passa a ser alma vivente. Agora Jesus está assoprando sobre os discípulos, para que eles tenham nova vida, para que eles tenham uma vida do Espírito Santo dentro deles. A regeneração. Do grego palim, gnésia. Palim significa de novo, gnésia, começo, origem, de novo, origem, de novo, começo. É uma nova chance, é um novo começo, é voltar à origem, é lembrar como era no Éden antes do pecado. É aquela comunhão primitiva que existia antes do vírus do pecado entrar e contaminar. Regeneração é a vida de Deus inserida na vida do homem, para que este possa ter de novo comunhão e contato com Deus. O sopro de Jesus sobre os discípulos é a presença do Espírito, para que haja vida espiritual e possibilidade de comunhão com Deus. Temos agora um grupo de regenerados, mas ainda não revestidos de poder e capacitados para fazerem a obra. Ainda nesse contexto, mas não escrito por João e sim por Lucas, no seu capítulo 24, Jesus diz àquele grupo que havia acabado de receber o sopro, símbolo da regeneração, da nova vida, da nova natureza. Jesus diz a esse grupo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Na regeneração, o Espírito Santo está nos vestindo de Cristo. É uma veste. O batismo com o Espírito Santo, Jesus nos reveste com o poder do Espírito Santo. Uma coisa é a veste, outra coisa é aquilo que reveste. Eu estou vestido com uma camisa, tem uma gravata, depois tem esse revestimento. Mas estar revestido sem estar vestido é ridículo demais. Precisa primeiro ser vestido, para depois ser revestido. Ou seja, o poder do Espírito Santo só vem sobre aqueles que são primeiro regenerados. Tem muita gente que não recebeu o poder, não estou generalizando, mas tem muita gente que ainda não recebeu o revestimento, porque ainda não passou pela regeneração. Eles buscam o poder do Espírito Santo, mas ainda não tem o Espírito Santo dentro deles, transformando eles em nova vida. Eles querem poder falar línguas estranhas, mas ainda não tem o nome escrito no livro da vida, porque não mudaram de natureza. Primeiro precisamos ser vestidos de Cristo, para depois revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo através da regeneração. E Cristo nos batiza, nos mergulha, nos imerge no Espírito Santo, para que tenhamos poder do alto para realizar a obra que Ele consumou na cruz do Calvário, mas nós devemos divulgá-la por toda a face da terra. Ainda no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, já estou caminhando para o fim. Eu tenho pressa de ver o que Deus tem a realizar entre nós aqui nessa noite. Lá está Jesus no momento da sua ascensão. O versículo de número 4 diz: e estando com eles, capítulo 1 de Atos, determinou-lhes, não pediu, isso foi uma ordem, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. É uma determinação de Jesus, para que eles não saiam, mas que esperem. Que ordem é essa? Não saiam, mas tenham expectativa. Não saiam, mas tenham expectativa. Você ainda tem expectativa de receber poder do Espírito Santo na sua vida? Tem gente que já abriu mão da promessa. Se ele ainda não cumpriu, nosso pastor ensinou ontem: não desista. Se a promessa do revestimento do poder ainda não se cumpriu na sua vida, não abandone, faça que não é para você. É para você sim. A promessa é para você sim. É para os dias de hoje ainda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Se a promessa ainda não se cumpriu na sua vida, não abra mão, mas espere. E digo mais, espere para hoje, porque quem sabe hoje é o dia que Ele marcou
para cumprir na sua vida a promessa, e você sai por essas portas falando em línguas estranhas, língua celestial, para a glória daquele que vive e reina. Quem acredita que ele ainda batiza com o Espírito Santo? Quem acredita que ele ainda derrama poder do alto? Quem acredita, glorifica e exalta o nome dele. Determinou-lhes: não saia, mas esperem. Não perca a esperança. Tem gente que já abriu mão da esperança. Buscou uma vez, buscou duas, buscou um mês. Veio na frente, recebeu oração, 1, 2, 3, nunca mais veio. Perdeu a esperança. Jesus diz: negativo, não para. Não perca a expectativa. Insista. A promessa é para você. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. O Espírito Santo há de vir. Os discípulos começaram a interrogar sobre a restauração do reino. Não vou entrar nessa parte, mas Jesus diz a eles, e é tão interessante, porque ouvimos isso ontem. Eles estão preocupados, pastor Nivaldo, com o reino terreno, a restauração do Israel terreno, a proeminência de Israel entre as nações. Será nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Ou seja, deixaremos de ser escravos de Roma, voltaremos a ter um reino sólido, um reino liberto, com um rei, com uma sociedade livre. Jesus diz: não vos compete saber os tempos e as estações. Para de pensar nas coisas terrenas. E nós devemos pensar em que, Jesus? Pense em receber poder. Esperem receber poder do Espírito Santo para ser testemunho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não perca tempo pensando em ser rei na terra. Perca o seu tempo melhor em vista pensando em receber poder, em receber poder, em receber poder para testemunhar de Jesus por onde passa. Entre cada vez menos por essas portas, pedindo portas abertas, milagre financeiro, prosperidade. Entre por essas portas pensando: eu quero receber poder, eu quero receber poder, eu quero receber unção do alto, eu quero receber graça divina na vida, eu quero receber revestimento, eu quero ser uma atalaia nas mãos de Deus, eu quero ser um servo que glorifique ao meu Senhor. Quando Jesus sobe ao céu, seus discípulos de imediato obedecem. Versículo 12: então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando em Jerusalém, eles estavam em Betânia, porque o Monte das Oliveiras fica em Betânia. Dali Jesus foi assunto aos céus, mas deu uma ordem, determinou-lhes ficar em Jerusalém. Quando Jesus sobe, eles cumprem imediatamente a ordem de Jesus e descem para Jerusalém. Chegando lá, eles entram na cidade. Entrando na cidade, eles entram no cenáculo. E o que fazem lá? Observe, versículo 13. No cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, enfim, o cenáculo, onde habitavam algumas pessoas. O cenáculo não é uma igreja. O cenáculo é um lugar onde algumas pessoas moram. É como uma residência. É como uma casa. E o Espírito Santo desceu e encheu, não toda a sinagoga, não toda a igreja, mas o texto diz, encheu toda a casa. Eles estavam orando, buscando, pedindo, clamando, obreiros, esperando, não na igreja, em casa. Havia oração em casa. Havia desejo pela presença do Espírito Santo em casa. Havia súplica por cumprimento da promessa em casa. Infelizmente, às vezes, pelo menos o contexto lá do Brasil, às vezes nem na igreja as pessoas dobram o joelho para orar. E se as pessoas não dobram o joelho para orar na igreja, como é que quer que eu creia que ore em casa? Falta comunhão com o Espírito Santo dentro do templo. Em muitos lugares falta reverência no templo. Meia dúzia de joelho dobrado orando, a maioria sentada olhando o celular. Na igreja quer que eu acredite que ore em casa. O Espírito Santo desceu e encheu a casa, porque havia oração na casa, havia desejo pelo Espírito Santo na casa, havia culto doméstico. Uma igreja poderosa começa em casa.
A gente quer jogar a responsabilidade no pastor. A gente passa a semana toda sem nenhum contato com Deus, sem oração, sem leitura bíblica, e chega no dia do culto e diz: pastor, prega uma palavra aí que eu quero ser cheio. Faz algo aí para eu sentir a presença de Deus, pular e me alegrar. Comece em casa. Comece em casa. Eles estavam em casa, orando, clamando, suplicando. A multidão junta, diz o versículo 15, era de quase 120 pessoas, orando, clamando, suplicando, esperando. E no capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ninguém arredou o pé, pastor Nivaldo. Não saímos daqui enquanto não cumprir. A gente não sai daqui enquanto não cumprir. Enquanto eu não receber, eu não vou embora. Enquanto eu não receber, eu não saio daqui. Estavam todos reunidos, um mesmo propósito, um mesmo sentimento, um mesmo desejo, reunidos no mesmo lugar. Às vezes estamos no mesmo lugar, mas não estamos reunidos. Cada um está com um pensamento. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Mas quando todos se reúnem com o mesmo objetivo, e qual é o objetivo do culto nessa noite? Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Estamos todos no mesmo lugar, estamos reunidos, e o propósito é único: ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. De repente, porque a obra do Espírito Santo não se pode programar, acontece de repente. Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Não veio um vento, veio um som. Mas o som era semelhante a um vento veemente e impetuoso. Mas não era um vento, era um som. Primeiro eles ouviram um som que veio do céu. Está aí o segredo para ser cheio do Espírito Santo. Primeiro nós precisamos ouvir um som que vem do céu. Eu acredito que haverá som do céu aqui nessa noite. Se você acredita também, e só se acredita de verdade também, fica de pé. Eu tenho mais 5 minutos, eu não posso passar ali de 21h30. Eu vou pedir a ajuda aqui, aliás, o socorro da irmã Bianca, para nos ajudar a trazer aqui para esse ambiente um som do céu. Irmão Paulo, tangedor também, se quiser pegar o seu instrumento para ouvirmos aqui um som do céu. Eu não vou forçar nada, absolutamente. Mas eu creio também absolutamente no que o texto diz. Eu acredito que nós vamos ver aqui exatamente como no texto. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Olhe para mim, tinha quase 120 reunidos naquele lugar. E a Bíblia diz que eram vistas por eles línguas que, olhe para mim, pousavam. Você sabe o que é pousar? Sobre cada um aqui, ó. Só que eu não consigo ver o que pousa aqui. O outro vê pousando em mim e eu vejo pousando no outro. E eles viam, cada um via pousando sobre o outro. E a descrição que Lucas dá é que eles viam como que línguas repartidas, semelhante a línguas de fogo, pousando na cabeça. Ela pousa aqui, na cabeça, na nossa mente. E a gente começa a glorificar. A gente começa a glorificar. A gente começa a glorificar. E as línguas pousam aqui. E o versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Porque as línguas são dele e ele concede a quem quer, quando quer. O problema é que às vezes alguém acha que é proprietário da tal língua. Não, aquela língua é minha, aquela outra língua é minha. E tem gente até que acha e que acredita nisso também.
E às vezes pousa sobre ele a língua e ele diz, não, eu já ouvi o pastor Nivaldo falar nessa língua, a língua é do pastor Nivaldo. Não é. Eu já ouvi o pastor Bruno falar nessa língua, é dele. Não é. A língua é do Espírito Santo. E o Espírito Santo que concedeu ao pastor Nivaldo, ao pastor Bruno, se ele quiser, ele concede também a você nessa noite. E você também pode sair daqui falando dessa língua, porque o Espírito Santo é quem concede. Ele concede que nós falemos as línguas sobrenaturais que ele trouxe para encher e capacitar a igreja. É interessante que Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de João, ele diz, eu sou a vida, a água viva. Ele diz assim no capítulo 7, a partir do versículo de número 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quando Jesus é glorificado, o Espírito Santo é dado. Esse segredo você precisa. O Espírito Santo é dado à medida que Jesus é glorificado. A minha pergunta aqui nessa noite, eu quero orar por pessoas que querem receber o batismo com o Espírito Santo, mas só quem quer de verdade. Tem alguém aqui que deseja receber? Vem à frente. Se você quer receber, vem à frente. Vem à frente acreditando, a promessa é para você. Irmão Márcio, já tem tanto tempo que eu venho clamando, que eu venho buscando e não recebo. Não perca a esperança, é para você. Mas eu lhe peço um favor, venha à frente, não de boca fechada. Venha glorificando a Jesus. Venha glorificando a Jesus. Esteja aqui na frente, de pé ou de joelho dobrado, como achar melhor. Mas não de boca fechada, mas glorificando a Jesus, glorificando a Jesus, glorificando a Jesus, glorificando a Jesus. Enquanto a igreja glorifica, quem está aqui na frente também glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica Jesus. Glorifica Jesus, glorifique. Não pense em nada a não ser em glorificar e exaltar a Jesus. Glorifique a Ele, glorifique a Ele, glorifique. Glorifique a Jesus. O Espírito Santo é dado à medida que Jesus é glorificado. Então feche seus olhos, mas abra a boca. Glorifique-o, glorifique-o, glorifique-o. Seus frutos me fazem viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu já vou descer e vou colocar as mãos com a autorização do pastor e com a ajuda dos demais obreiros, se assim Ele permitir. Mas eu peço a vocês, glorifique a Jesus, glorifique a Ele. E se as línguas pousarem sobre a sua cabeça, não tenha medo. Abra a boca e permita que o Espírito lhe conceda falar as línguas. Eu creio, eu ainda creio que somos uma igreja genuinamente pentecostal. Perdoa meu coração. Glorifique-o, glorifique-o. Se Ele te der as línguas para você falar, não tenha medo.